Esta é a primeira aula da nova matéria da turma das quintas-feiras, curso básico em Teologia, Academia Bíblica Bereia. Esta é a aula da matéria Soteriologia, a doutrina da salvação. Hoje é quinta-feira, 30 de setembro de 2021. Setembro, tchau, bye, bye, foi embora. Bye. Foi embora setembro. Amanhã, quem gosta de outubro está chegando. 1 de outubro ou 1º de outubro, como queiram. Então, repetindo uma vez mais, essa é a primeira aula da matéria, nova matéria Soteriologia, a doutrina da salvação. Hoje é quinta-feira, 30 de outubro de 2021. Damos bem-vindas a todos os alunos. Amém. Com as pequenas Amém. dificuldades de Amém. conexão, né? Nossa nova aluna está ali no invisível, né? No iPhone, né? Não sei. Quantos de vocês estão vendo todos os alunos? Vamos lá. Só a irmã Valéria, que estranho. Irmã Cássia está vendo todos os alunos ou não? Tem 2 pessoas que não estão aparecendo, Perfeito, mas os demais... mas o restante sim. Todos estão vendo, com exceção de 2 pessoas, todos? Então, a irmã Valéria está com problema de conexão de vídeo, porque é Sim. suposto que todos vejamos a todos. Se a senhora só está me vendo, tem um negócio errado aí do seu Sim. lado. Uau! Deixa eu ver se eu, do meu lado aqui, eu posso corrigir esse problema. Deixa eu ver se eu consigo. Eu acho que não estou conseguindo. Não estou conseguindo. É alguma coisa, mas das vezes passadas, irmã Valéria, a senhora tem nos visto a todos ou não? Não, nunca vi, não. É sempre só a minha foto. Que estranho. Então, a senhora tem... Tenta mexer aqui na parte de cima, na direita. Já tentei. Quando você mexe ali, visualizar. Já mexeu aqui? Uhum. Então, Na próxima semana já começo no computador, aí acaba com esse problema. Porque está no celular, né? Tá no celular. O celular é diferente. O celular dá limitações, é verdade. O celular dá sérias limitações. O iPad e o computador já tem uma melhor visualização. Mas tudo bem, é só para nós entendermos o que está acontecendo, e às vezes a gente não entende exatamente o que está acontecendo e ficamos perdidos. Nossa nova matéria está aqui, Soteriologia, a doutrina da salvação. Eu vou fechar o áudio e qualquer ruído que saia na parte de trás, entendeu? Causa uma certa interferência. Então, eu estou fechando o áudio agora. Se a irmã Marley pode me mandar uma mensagem só para dizer se está ou não recebendo. Deixa eu ver aqui. Eu quero tentar fechar aqui o áudio e não estou conseguindo. Mas se o senhor fechar o áudio, eu não vou ficar sem ouvir, não, pastor? Não. Isso aí eu tenho absoluta certeza. Não tem esse mistério. Não tem esse mistério. Por isso que eu vou lhe pedir que a senhora me mande uma mensagem dizendo se está me ouvindo ou não, tá? Vou fechar... Pelo WhatsApp, né? Não. A senhora me mande pela tela. Ou a senhora não sabe enviar pela tela? Eu mandei algumas mensagens aqui pela tela. Eu vou entrar no Zoom de novo. Isso. Ou então me mande pelo WhatsApp. Não há problema, que eu estou com o WhatsApp aqui na minha mão. Não há problema. Uhum. Me mande no WhatsApp, para não dar riscos, tá? Eu vou fechar, então, o áudio em 1, em 2, em 3. Fechado. Me diga, todos estão me ouvindo? Todos estão me ouvindo? Todos. Irmã Cássia me ouve, irmã Nina deve estar me ouvindo. Acredito que sim. Tá? Não sei se... Deixa eu ver aqui. A nossa irmã realmente está com algum problema. Mas vamos lá, temos que começar a aula, infelizmente. Está ouvindo. Perfeito. Obrigado, irmã Marley, ela está nos ouvindo. Vamos, então, o nosso resuminho. Está aqui, que é o sumário. O sumário, então, está nos mostrando os assuntos que nós vamos abordar. Se você está observando, essa, até hoje, é a menor
de todas as apostilas, que quem está conosco já há alguns meses está se assustando. O que é isso, pastor? O senhor está bonzinho demais na terra? Não. Essa aqui é a menor de todas as apostilas, é a mais fina, mas é o que tem maior conteúdo, porque o que nós vamos desenvolver aqui é de um conteúdo enorme, tremendo. Vou repetir, a apostila é pequena, mas o conteúdo só Jesus na causa. Vamos lá. Lá no índice, nós vamos falar dos seguintes assuntos: a natureza da salvação, os elementos operantes na salvação, predestinação. É possível perder a salvação? E vamos ter 2 blocos de exercícios. Já vou me adiantar. Tá? Os 2 blocos de exercícios estão aqui, ó, página 11 e página 12. Tá? E teremos também em separado aqui. Então, são 2 blocos de exercício. O primeiro bloco está embutido dentro da apostila. Quantos já encontraram? O primeiro bloco de exercícios está embutido na apostila. Quem já viu? Ele está embutido. Ele não está separado. Nós temos, então, esse bloquinho separado, que está aqui na minha mão, e nós temos um outro de exercícios que está embutido na apostila, ou seja, está no final da apostila. Todos encontraram? Isso, para ter certeza que todos estamos na mesma página, certo? Então, um bloco está embutido, ou seja, junto dentro da encadernação da apostila, e o outro está fora, está separado, pelo fato que nós vamos trabalhar com esses 2 segmentos, né? com esses 2 bloquinhos, sem nenhum problema. Vamos lá então. Vamos, então, passar a introdução. Repito, a apostila é pequena, mas tem um conteúdo tremendo, 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 e você vai entender. Página de número 3 da sua apostila, por favor. Ó. Página de número 3, introdução. Salvação é um termo abrangente, abarcando no seu escopo muitos aspectos. Por exemplo, a salvação no passado, no presente e em relação ao futuro. Ou seja, a salvação da penalidade, do poder e da presença do pecado. A salvação do espírito, na regeneração da alma, na santificação. E do corpo, na glorificação. Incluídas nesses diversos aspectos encontram-se doutrinas, que no seu conjunto constituem a doutrina da salvação. Por isso, este nome técnico que estamos aqui abordando nesta matéria. Soteriologia, né? Porque procede de 2 palavras gregas, sotérios, salvar, logos, ologia, estudo ou doutrina. Daí o nome soteriologia, doutrina da salvação. Então, nós vamos estudar esta doutrina, ou este ensino da palavra de Deus, nos aspectos mais amplos possíveis, envolvendo passado, presente e futuro. Tá? O que Jesus fez, o que Jesus está fazendo hoje por cada um de nós, e o que Jesus fará por nós no futuro. Tá bom? Então, vamos lá. O verbo salvar, voltando à apostila, e o substantivo salvação aparecem mais de 150 vezes só no Novo Testamento, correspondendo a mais de 100 vezes ao verbo, ora no ativo, ora no passivo. Para o Novo Testamento, não é interessante a ideia da salvação como o fato histórico do resgate do perdido pecador, cumprido em Jesus Cristo. Na realidade, olha interessante, o Novo Testamento não faz distinção entre a salvação espiritual, ou seja, da alma, e a salvação corporal, mas encara a pessoa inteira, considerando que um homem carregado de pecado e levado pelas ondas da incredulidade corre um perigo total. Uma vez tal pessoa convencida pelo Espírito Santo, não hesitará em invocar o socorro de Jesus para a salvação. Sobre este assunto de singular importância, trata esta lição, ou trata esta apostila. Lembra-se que quando Jesus instituiu a Santa Ceia, ou a Ceia do Senhor,
Paulo, lá no capítulo 11 de 1 de Coríntios, fala que nós devemos celebrar a ceia em memória de mim, ou seja, em memória do Senhor Jesus Cristo. Lembre-se que a ceia do Senhor ela aponta para 3 tempos da nossa vida. Aponta para o passado, o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Aponta para hoje. No passado é chamado de justificação. Em Cristo Jesus, naquela cruz, nos justificou. No momento que fomos por ele justificados, nós vamos estudar todos esses passos para vocês entenderem como isso é maravilhoso. Hoje, Jesus está nos santificando. É a segunda etapa da nossa salvação. Mas no futuro, Jesus estará nos glorificando através do arrebatamento da igreja. Então, vamos entender a salvação nesse tríplice aspecto. O que ele fez, o que ele está fazendo e o que ele ainda fará por nós. O que ele fará por nós é chamado de glorificação ou redenção do nosso corpo. Vamos entender, então, a natureza da salvação. Muitos estão aí dizendo que a salvação não se perde. Salvo uma vez, salvo para sempre. Quem já ouviu falar disso? Tem igrejas que pregam isso. Salvo uma vez, salvo para sempre. Mas isso não tem um fundamento 100% bíblico. Mas por que, pastor, eles fazem esse tipo de afirmação baseado em versículos soltos, em versículos separados, texto fora de contexto, tremendos pretextos. Eu posso, por exemplo, pegar um texto isolado e fazer daquele texto uma doutrina, um ensino que não é genuinamente bíblico. Mas como eu sei se o ensino é ou não é genuinamente bíblico? Se ele está apoiado pelo menos por 2 ou 3 versículos. Repito, como eu sei que aquilo que lemos na Bíblia é um ensino genuinamente bíblico? Resposta: quando tem apoio de 2, 3 ou mais versículos. Se uma ideia, mesmo tirada da Bíblia, não tem apoio de 2, 3 ou mais versículos, não é um ensino, não é uma doutrina. Pode ser uma conjectura, pode ser uma teoria, pode ser até mesmo uma dedução. Muito cuidado, meus irmãos, com isso. Muita gente, por ter um completo desconhecimento de uma base bíblica, de um estudo bem básico da Escritura Sagrada, está valorizando tudo como ensino, como doutrina bíblica. Mas não é assim. A coisa não funciona assim. Para dizermos isto aqui que está sendo ensinado da Bíblia, isso aqui é uma doutrina, isso aqui é um ensino genuinamente bíblico. Anotou? Para que aquela declaração bíblica seja considerada um ensino autêntico, uma doutrina bíblica, tem que ter apoio de 2, 3 ou mais versículos. Se tem apoio apenas de um versículo, não é válido. Se já tem apoio de 2, já começamos a melhorar. Se tem 3 ou mais, excelente. Mas não se baseie em uma ideia bíblica fundamentada em um único versículo. Assim trabalham as seitas, assim trabalham as heresias, assim trabalham as falsas religiões. Quantos estão entendendo isso? Por favor. Isso é importante demais, gente. Isso é importante demais. Tem muito cristão, por uma falta básica de conhecimento, está escorregando violento, aceitando qualquer coisa como ensino bíblico, mas não é. Vamos lá. E sobre a salvação, então, fica feio. Fica complicado, fica super complicado no momento que nós apoiamos um texto bíblico em um único somente versículo. Isso é muito perigoso. A redenção do homem é sublime tema de toda a Bíblia e deve ser o de todo sermão evangélico.
Grandes hinos da igreja também exaltam a salvação do pecador. Estamos lá na apostila, página 3. Consumada pelo Senhor Jesus. Para melhor compreender a natureza da salvação, se faz abordá-la em pequenos itens que se seguem. Vamos lá. Não tem melhor coisa para entender a natureza da salvação que subirmos uma escada. Quantos conhecem uma escada? Vamos lá. Tem alguém aqui que conhece escada? Escada? Pergunta de criança, né? Vou perguntar de novo. Quantos aqui conhecem uma escada? Escada. Isso. Eu quero acreditar que na sua casa tem algum tipo de escada. Ou uma escada pequenininha, ou essa escada de pintor, ou essa escada que se dobra em 2 e 3 partes para você colocar alguma coisa na sua parede, na parte de cima da sua casa. Eu quero acreditar que na sua casa tem algum tipo de escada. Eu não sou pintor e nem arquiteto, mas na minha... Pensa numa casa que tem escada, a minha. Por enquanto, nessa casa que eu estou morando de aluguel. Tem 2 vãos de escada. Eu estou no 3º andar. Então, lá do térreo, para eu chegar na porta da minha casa, no 3º andar, eu subo 36 degraus. Eu faço um exercício violento. 36 para subir, 36 para descer. Dentro da minha casa, eu tenho 2 escadas portáteis, que eu abro, né? Uma com 2, outra com 3 degraus. Então, todo mundo aqui tem noção de escada. Por que eu estou batendo tanto nessa tecla? Vamos usar o exemplo de uma escada para entendermos os elementos que constituem a natureza da salvação. Vamos lá. Número 1, está aqui na nossa apostila. O primeiro degrau. A salvação procede de Deus e não do homem. Deixo bem claro. Salvação não é produto humano. Salvação não é trabalho humano. Salvação não vem da mão do homem. Está claro isso, gente? Está claro? Salvação não é pastor que fabrica, não é pastor que ensina. Salvação, ela vem do próprio Deus, ela vem de Deus, ela foi uma solução que Deus encontrou para nos livrar da condenação eterna. Vamos lá. A salvação foi planejada por Deus Pai. Presta atenção, isso aqui é muito interessante. A salvação foi planejada por Deus Pai, consumada pelo Filho e aplicada por intermédio do Espírito Santo. Desta forma, o homem não teve participação alguma na elaboração e execução do plano divino da salvação. O que lhe compete é aceitar pela fé esse dom gratuito de Deus. Então, nós não colocamos a mão para fazer nada com respeito à salvação. E os católicos? Eles ensinam que o camarada tem que acender velas, subir a escada de uma igreja de joelhos, fazer penitência, pagar missa aos mortos para tirar algumas almas do purgatório. Não, isso não tem fundamento bíblico. Não por obras de justiça que houvéssemos feito, está escrito na Epístola a Tito, mas pela graça sois salvos. Então, nós somos salvos pela graça de Deus, pelo presente de Deus que nos deu em Cristo Jesus. Presta atenção no que eu vou dizer. Hoje em dia é muito normal. E não se assuste. É muito normal. Até de púlpitos de igreja. Presta atenção, isso aqui é sério. Vai deixar você um pouquinho chocado. É muito normal até você ouvir da boca de pastores, de obreiros, o seguinte: meu irmão, minha irmã, você merece. Aonde está escrito isto na Bíblia? Que mereçamos qualquer coisa. Não merecemos nada. Para começar, não merecemos a salvação, não merecemos a vida eterna. Nenhuma bênção que ganhamos nesta terra fazemos por merecimento. Isso é muito sério, sabe? Porque isso pode ser uma força de expressão que muitos cristãos estão proferindo, mas debaixo de um grande manto de ignorância bíblica. Irmãos, eu ainda não encontrei neste livro nada
que afirme ou que apoie que mereçamos qualquer coisa. Vou deixar bem claro, não se sinta mal, não se sinta ofendido, não se sinta desconfortável. Este livro me ensina, não merecemos nada, começando da salvação. Camarada ganhou um BMW, você merece, meu irmão. Você ganhou um BMW, você suou para... Não, peraí, só um pouquinho. Ainda que o irmão, digamos, o índice suou 2 anos, mas trabalhou, com todo respeito, como um camelo. Trabalhou, conquistou o BMW dele. Tá certo. O índice trabalhou, conquistou. Tá certo o índice. Um dia tu vai ganhar um BMW ou um Mercedes aí. Segura. Ou um Rolls Royce. Ih, esse carro aí é caro. A manutenção dele é pesada. Conheci um pastor na Flórida que ele economizou 16 anos para comprar um Rolls Royce. Foi de louco. Trouxe da Inglaterra. Pagou $1 milhão. Só para dizer, tem um Rolls Royce, ok. Cada louco com a sua loucura. A gente não está aqui para dizer que o camarada vai pegar um Toyota Corolla ou um Rolls Royce. Mas preste atenção, me acompanha. Mesmo que você tenha lutado, conquistado, suado a camisa, passando anos a fio ali, pá. Responda a minha pergunta. Quem te deu a condição de trabalhar? Seja sincero. O meu patrão que me abriu uma porta. Mas quem abriu a porta do seu patrão para você? Vamos lá. Alguém pode abrir o áudio e me dizer? Quem abriu a porta do seu patrão para te dar trabalho? Um outro patrão? Ok. Mas quem abriu a porta do outro patrão sobre o outro patrão para te abrir a porta? Vamos lá. Vamos ver se vocês conseguem chegar aonde a Bíblia nos ensina. Quero ver vocês. Deus. Alô? Deus. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que nós adquirimos, seja pelo suor do nosso trabalho, que seja conquista, é muito normal. Presta atenção, isso é sério, gente. O povo de Deus tem, às vezes, umas colocações que não encaixam com a Bíblia. Não encaixa. Se estamos aqui estudando a Bíblia, então vamos batalhar para entender a Bíblia, para viver a Bíblia, para assimilar a Bíblia. Eu sei que eu posso até estar chocando alguns de vocês, eu sei que eu estou chocando alguns de vocês, porque a gente vive, às vezes, habituado, não é, com jargões que o povo ensina, e não o que a Bíblia ensina. Alguns desses jargões têm até aparência de Bíblia. Você merece, meu irmão. Não é que eu me sinta ofendido, mas com esta grande vitória que Deus nos deu da nossa residência, nossa casa própria ali na Flórida, eu comecei a pensar, meu Deus, não faz sentido isso. Não foi minha conquista. Eu não suei, não corri atrás, não passei anos a fio correndo atrás de uma casa. Foi uma dádiva. Veio lá do céu. Não me pergunte como isso aconteceu. Até hoje a minha ficha ainda não caiu. Caiu nas minhas mãos. Deus colocou. Alguém já teve essa experiência de você ganhar algo que você não correu atrás, que você não suou uma gota do teu suor? Alguém já teve essa experiência? Ou eu estou sozinho nessa história hoje? Jesus, agora estou assustado. Estou sozinho? Ninguém já teve essa experiência de ganhar? A irmã Isa teve. A irmã Isa teve essa experiência? Amém. Glória. Obrigado, irmã Isa. Eu tenho medo de ficar sozinho. Graças a Deus. Pelo menos uma me salvou a pátria. Se você nunca teve essa experiência, eu oro a Deus que você tenha. Que você tenha uma experiência de ganhar algo que vem lá do céu, prontinho. E algo que você nunca correu atrás e nunca ganhou. Por que eu estou batendo tanto nessa tecla? A salvação foi isso. A salvação veio prontinha para mim e para você. Prontinha. Não fizemos nada. Nem para ganhá-la, está notando? E nem para merecê-la. Quem está notando? Salvação não é obra meritória. Eu não fiz nada para ganhá-la e muito menos para merecê-la.
Romanos 3:23 está claro. Vamos ler Romanos 3:23? A gente ouve muito esse texto, mas será que conseguimos memorizar esse texto? Não é que você seja obrigado a memorizar todos os textos da Bíblia, mas tem textos que são importantíssimos para fortalecer a nossa fé. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ei, alô? Todos pecamos. E necessitamos da misericórdia de Deus. Nós fomos, afastados da glória de Deus. Verso 24, olha o que diz o verso 24, Romanos capítulo 3. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Vou repetir, procura entender isso aqui, ou procura memorizar, que é importante. Sendo justificados. Qual preço? Não tem preço. Foi gratuito. Eu não fiz nada para ganhar. Você não fez nada para ganhar. Cristo fez tudo para ganhar. Aí ele deu para mim e para você, sabe como? Como um presente. Como uma dádiva. Irmão, sabe por quê? Se nós insistirmos em dizer eu mereço, ou fulano merece, o que nós estamos fazendo? Desvalorizando o poder da salvação que Cristo conquistou por nós lá na cruz do Calvário. Isso é sério. Isso é muito sério, isso é grave. Se continuarmos a insistir em dizer você merece, o fulano merece, eu automaticamente estou dizendo a cruz não teve nenhum mérito. A cruz não teve nenhum efeito. Vem cá, quantos de vocês creem no poder da cruz? Alguém aqui crê no poder da cruz? No poder da cruz? Essa cruz que me deu a capacidade de hoje, eu e você, a mim e você, de estarmos de pé. Não apenas respirando, comendo, trabalhando, vivendo, mas dizendo Jesus Cristo é o meu Senhor. Amém? Tá claro? Eu não estou aqui para convencer ninguém. Eu não tenho esse poder, eu não faço o papel do Espírito Santo. O meu papel é apontar aqui, orientar aqui, mostrar aqui. Não merecemos nada. E tudo que temos, tudo que somos, tudo que fazemos, ainda que, em alguns casos, suamos, batalhamos, corremos atrás e até conquistamos, mas toda conquista, guarde essa, toda conquista que eu e você possamos ter tido na vida, em última análise, veio das mãos de quem? De quem? Não podemos nunca nos esquecer disso. Sempre vem das mãos dele. Mesmo que tenhamos conquistado, vem tudo dele. E quando não conquistamos, continua vindo das mãos dele. Aí é considerado o quê? Dádiva. Presente. Tá claro? Tá bem claro? Claríssimo? Como água de poço? Não, como água de poço, não. Água de poço é turvo. Aí fica uma coisa meio duvidosa. Vamos lá. Então, estamos entendendo que salvação não é coisa humana. Vem de Deus. Número 2. Só Jesus pode salvar o homem. Deixa eu fazer uma perguntinha de criança. Não, hoje eu estou com espírito de criança, gente. A maioria das vezes eu tenho espírito de adulto, mas hoje eu estou com tremendo de um espírito de criança. Segura aí a pergunta. Por que só Jesus pode salvar o homem? Olha a perguntinha de criança. Abra o áudio se você puder responder essa pergunta e não tenha medo se você for responder errado. Por que somente Jesus pode salvar o homem? Vamos lá. Vamos quebrar esse silêncio, povão bonito. E que isso? Só eu falando? Por que Jesus, só ele pode salvar o homem? Tem que ter uma razão. Qual é essa razão? Mas não tenha medo de você errar, não. Todos nós aqui estamos aprendendo. Vamos lá. Por que Jesus? Por que você acha? Só ele que pode salvar. Porque só ele morreu na cruz. Dele, ele perdoa os nossos pecados.
Repete Renato, depois repete irmã Cássia, porque os dois falaram ao mesmo tempo e eu não consegui entender. Renato, repete, por favor. Pode repetir, irmã Cássia, primeiro. Vamos lá, Renato é esperto. Vamos lá, irmã Cássia. As Ele mulheres falar a primeiro. mesma coisa. Vamos, eu quero ouvir irmã Ele Cássia. começou a falar a mesma coisa, pela cruz. Eu falei porque é através do sangue dele que ele perdoa os nossos pecados. Maravilha. Renato, vamos lá. Eu falei que é porque ele morreu na cruz, e só com a morte de cruz que temos a salvação, né? Fechamos. Aí, fechamos. Por isso que é importante ouvir os alunos. Primeiro, porque Jesus derramou o seu sangue, correto, irmã Cássia? Para perdão e remissão de nossos pecados. E teria que ser morte e morte de cruz. Ah, mas peraí. Aí nós caímos num problema. Uou! Presta atenção. Aí caímos no problema. Então, todas as pessoas que morriam crucificadas teriam automaticamente capacidade para salvar o homem? Oh, não! Muito. Renato falou com uma convicção, rapaz, de deputado baiano. Não! Por quê? A morte de cruz, sendo feita por qualquer pessoa, não dava essa capacidade de salvar qualquer outra pessoa. Vamos lá. Renato e irmã Cássia já falaram, mas aí eu quero ouvir os outros. Vocês estão muito quietinhos hoje, gente. Tomaram diazepam hoje ou estão cansados? Acredito que tomaram as duas coisas, né? Um pouquinho de diazepam e um pouquinho de trabalho. Entenda a minha pergunta. Se a pessoa que morria na cruz daria a ela a habilidade de salvar, então todos aqueles que morreram na cruz podiam salvar. Renato foi muito claro. Não. Ok. Então, por que então Jesus pode salvar? Só pelo fato que ele morreu na cruz? Só pelo fato que ele derramou o seu sangue? Por que só Jesus pode salvar? Eu sei que vocês sabem. Vamos lá. Porque ele veio salvar os perdidos? Mas o que, na verdade, Ele veio enviado por Deus. Foi enviado... O único enviado. Por Deus. Ah! Por isso que quando marido e mulher estão juntos, o negócio funciona melhor. Porque a mente de um trabalha com 50% e com outro 50% aí junto, fecha tudo. Só faltou a irmã Vanessa aqui, Wince, está faltando a tua esposa. Eu sei que vocês não têm como estar juntos, mas imagina vocês dois juntos. O negócio é pegar fogo. É, mas ela é mais esperta que eu. Vocês dois são espertos. Eu quero dizer que a sua esposa ela é mais atirada, se assim eu posso dizer. Né? Ela vai... Mas, rapaz, ela responde assim, ó. Aí eu pensando comigo, imagina o Wince aqui, ia ficar animadíssimo, mas eu entendo que é a situação da filhinha de vocês que não permitem estar vocês dois ao mesmo tempo. Mas vamos lá. Porque foi enviado por Deus. Ninguém jamais que antes houvera morrido na cruz recebera o quê? Capacidade de salvar. Porque todos aqueles que morriam na cruz, na verdade, se vocês se lembram, eram criminosos, eram delinquentes. A morte de cruz era destinada para quem? Para delinquentes, para criminosos. Estão me entendendo? Jesus morreu na condição de um delinquente, de um criminoso. E foi ele que nos deu a salvação. Mas então, todo aquele que morreu na cruz sendo delinquente podia salvar? Não. Porque Jesus foi o único enviado por Deus. Excelente, irmã Isa, excelente, Alan. Continue assim que... Bom, nessa eu vou dar uns 75 pontos e até isentar vocês dois da prova. Estou falando sério. Eu quero isentar alunos da prova, mas tem que saber, pegar aquelas respostas bonitas. Por isso, leiam a apostila. A partir da próxima aula, o aluno que pegar o gancho de certas respostas, eu vou dar 50, 75 até a isenção. Pensou você pegar a isenção da prova? Um sorriso? Vai lá nas nuvens. Uau! No dia da prova, não precisa esquentar minha cabeça. Tranquilo. Eu quero isentar 4 alunos dessa turma até o dia da prova. Não estou querendo ser bonzinho, não. Estou querendo ser justo. 4 alunos.
tem um aluno, não vou dizer em qual turma, já está isento em 5 matérias seguidas. O menino me deixa de boca aberta. Pá. Já tem 5 matérias que ele não faz prova. Eu falei, rapaz, o menino está bom mesmo, está animado. Ok, então já sabemos. O apóstolo Pedro, pela unção do Espírito Santo, está aqui no ponto 2, página 3, declarou diante do Sinédrio judaico que somente Cristo pode salvar o pecador. Jesus mesmo definiu a sua missão neste mundo com as seguintes palavras: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Pelo seu sacrifício na cruz em nosso lugar, somos reconciliados com Deus. É pelo sangue, isso já foi falado muito claramente pela irmã Cássia e também confirmado pelo nosso irmão Renato. Derramado no sangue da cruz, obtemos a remissão de nossos pecados. Pois sem o derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então, um fator que contribuiu também para a salvação é o derramamento de sangue, mas nesse caso, o sangue do enviado de Deus, Jesus Cristo. Terceiro elemento da natureza da nossa salvação. A salvação é obtida pela graça de Deus, não é por obras humanas. Eu fiz, eu aconteci, estou habilitado para a salvação. Errado. Os católicos são ensinados assim: quanto mais ações, quanto mais filantropia, quanto mais boas obras você faz, você está garantido lugar no céu, igual o espírita. Quanto mais caridade você faz, você está ganhando um espaço maior para chegar no céu. A Bíblia ensina diferente. Em seus escritos, Paulo esclarece que jamais podemos obter a salvação por nossas próprias obras, mas por graça divina. A palavra graça, de acordo com Efésios 2, 8, 10, sabe o que quer dizer? Favor imerecido. Deus decidiu fazer um favor. O que é a palavra favor? Ele se inclinou para fazer algo que não podíamos fazer. E o que nós não podíamos fazer? Salvar-nos a nós mesmos. Ter a purificação dos nossos pecados. Vamos lá em Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, verso 8 ao 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Opa, vamos parar. Olha só. Graça e fé. Um elemento 100% divino. Graça. Favor de Deus, o qual não merecíamos. Fé. Existe a fé humana. A fé que, por exemplo, me diz: se eu solto este frasco, aqui tem um frasco de colírio na minha mão. A minha fé humana me ensina o seguinte: se eu solto esse frasco de colírio, olha o que acontece. Ele cai, correto? Ó. Por causa de uma lei chamada lei da gravidade. Concordam? Sim ou não? Então, a minha fé humana, ela é chamada de quê? Anota aí. Lógica. A minha fé, que é humana, fé humana, ó, é chamado de lógica. Tudo que eu solto de um princípio elevado vai cair em algum lugar para baixo. Ó, isso aqui é lógica, ó. Lei da gravidade. Nunca vi você soltar um negócio, subir para cima. Lei da gravidade. Essa é a fé humana, que tem o nome de lógica. Mas qual é o tipo de fé que nos leva a crer na salvação que recebemos em Cristo Jesus? Ela é chamada de fé salvadora ou de fé salvífica. Quem dá essa fé? O próprio Deus. Como é que eu sei disso? Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 10, verso 17. Romanos, capítulo 10, verso 17.
E assim, a fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Tem uma tradução que diz: assim a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Deus. Não sei como é que está aí na sua tradução, mas existem duas traduções diferentes na Bíblia que diz. Almeida Revista Atualizada diz: e assim a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Deus. Quem aí tem essa tradução? Alguém tem essa tradução aí? Faz assim para eu saber se você tem essa tradução. Ninguém tem essa tradução? Hoje, agora, eu estou sozinho. Tá? Essa tradução diz: quem tem a tradução? A fé vem pelo ouvir. E o ouvir vem pela palavra de Deus. Quem tem essa tradução? A maioria. Que vocês estão usando Almeida Revista Corrigida. Anote aí. Almeida Revista Corrigida traz a fé vem pelo ouvir. Repito mais. Almeida Revista Corrigida traz a fé vem pelo ouvir. Almeida Revista Atualizada traz que a fé vem pela pregação. Mas, no final das contas, dá quase no mesmo. Porque quando você ouve uma pregação, o que essa pregação faz aqui dentro? Gera essa fé. Então essa fé é gerada pela pregação da palavra de Deus. Escute isso. Esta fé que vem também de Deus como resultado da palavra que eu ouço, ou da palavra pregada, ela é uma fé que é dada uma única vez. Eu vou repetir. Essa fé, ela é dada uma única vez. Vamos lá em Judas, verso 3. O penúltimo livro da Bíblia. O penúltimo livro das Escrituras Sagradas. O penúltimo. Judas, verso 3. Amados. Abra lá, por favor. Judas, verso 3. Se você não tem a sua Bíblia, me avisa que eu vou te dar uma de presente. Que aqui em casa o que não falta é Bíblia. O dia que faltar Bíblia aqui, nessa casa desse pobre homem que ele fala, estou mal, estou muito mal. Eu tenho aqui pelo menos umas 18 Bíblias econômicas para o aluno que não tem Bíblia. Judas, verso 3. Amados, quando empregava toda a diligência em escrevermos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue ao santo. Vamos lá, acabamos de ler esse versículo. Vamos ver se você prestou atenção. Quantas vezes nos foi dada esta fé? 1, 2, 3, 4, 5 ou 10 vezes? Leia de novo esse texto e me responda. Quantas vezes foi dada esta fé para cada um de nós? Quantas? Pode responder, por favor, se você já encontrou a resposta. Está lá no texto, é só ler o texto. Vamos lá. Está difícil? Uau! Não pode. 2, no meu ponto de vista. Mas no texto, não no seu ponto de vista. No texto, 1. Quem encontrou no texto uma vez? Vamos lá. Quem encontrou uma vez lá no texto? A Bíblia, com todo carinho e respeito, discorda do... A Bíblia é clara. Uma vez. Estão anotando aí? Pode anotar em algum lugar aí do seu caderninho de notas, da sua apostila. A fé salvadora. A fé que nos salvou em Cristo Jesus. Nos foi dada uma única vez. Não tem essa de 2, 3 ou 4. É uma só vez. No meu ponto de vista, eu tinha falado porque, no caso, eles já tinham. Aí ele estava exortando para eles continuarem. Mas baseado que eles receberam uma única vez. Uma única vez. E aí eles precisavam que era batalhar em cima daquilo que eles haviam uma única vez receberam. Todos entenderam, irmãos?
A fé ela é dada uma vez só, a fé salvadora. Mas é um trabalho meu, seu, nosso, batalhar pesado em cima dela. Quem está entendendo isso, irmão? Isso aqui é sério. Porque muita gente se desvia dos caminhos do Senhor. Tem várias razões. Várias. Mas uma delas, que é a mais pesa, é porque não foi ensinado a batalhar por esta fé. Você sabia? Tem muitas razões que levam as pessoas a se desviarem, a se esfriarem na fé. Mas a principal de todas é que essas pessoas não foram ensinadas a batalhar por esta fé. Mas como é que se ensina isso? Através de uma doutrina bíblica chamada discipulado. Agora vai pegar. O que é discipulado, pastor? É uma doutrina bíblica que muitos pastores se esqueceram. Agora vai apertar o negócio. Eu conheci a Cristo há 52 anos atrás. E há 50, 40, 30, até 25 anos atrás, era normal, muito normal, presta atenção, era muito normal, o novo convertido ser acompanhado pelos seus pastores. No meu tempo, 4 anos seguidos, eu e minha mãe, que nos convertemos juntos em 1969, nós tivemos 2 pastores e 3 evangelistas nos acompanhando 4 anos seguidos da nossa vida. 2 vezes por semana iam na nossa casa para nos ensinar 2 horas por cada dia. Eram 4 horas de uma verdadeira escola dominical dentro da minha casa. Ou seja, tínhamos a escola dominical no domingo e tínhamos 4 horas por semana dentro da minha casa de chamada aula de discipulado. Pastor, que privilégio! Posso dizer que é um privilégio. Porque naquela época se levava muitíssimo a sério essa ordenança da parte de Jesus. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ensinando-as. Vamos lá em Mateus 28, só para você ver que isso é um mandamento, o qual não está sendo cumprido nos dias de hoje. Aí pegou mesmo, e pegou na veia. Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, versículo 19. Ide, portanto, faz um baita de um highlight, procura ficar enxergando esse versículo quanto mais que você possa. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em o nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aí nós temos um gravíssimo problema. Quantos pastores, com todo respeito, não estou aqui recriminando, julgando ou discriminando, mas quantos líderes, quantas igrejas hoje estão cumprindo ao pé da letra este mandamento? Alô? Sabe como se chama esse grande mandamento? A grande comissão. Não sei se tem na sua Bíblia o título, a grande comissão. Dá uma olhadinha lá na sua Bíblia. Geralmente, em cima desse texto, tem um título chamado a grande comissão. Pastor, o que é que acontece então com a igreja, a liderança, que não cumpre este mandamento? Está pecando. Não, agora está julgando. Não estou julgando. Eu estou afirmando, à luz da Bíblia, que quando uma igreja não cumpre este mandamento, ela está pecando. Fale, Alan. Abra o áudio e fale. Então, pastor, esse é um mandamento bíblico e ele se refere a todos os cristãos. Então, 100%. Isso aqui, além do chamado de cada um na terra, esse aqui é um plus para todo cristão, para a gente ser discipulado. Ide, tem palavras que falam que é indo. Ou seja, no caminho você vai falando, não é só
ide e pregar, mas na tua caminhada inteira, ou seja, onde você estiver, você aplicar as boas novas. O problema, irmão Alan, o maior problema que eu vejo, e que a Bíblia me aponta, né? Não é que eu vejo, meu ponto de vista pessoal, é que se os líderes fracassam em ensinar, apontar e motivar aos liderados, fica complicado, porque ninguém nasce sabendo. Alguém aqui nasceu sabendo? Eu acho que não. Eu não nasci falando mamãe, papai, vovô, titia. Fui aprender a falar depois de 1 ano e meio de idade. Eu fui muito lento para aprender, mas depois que eu aprendi a falar, eu virei papagaio. E depois que eu aprendi a falar, com 2 anos de idade, comecei a ler e escrever. Coisa de doido. Mas o Alan está 100% correto. Mas qual é o problema hoje? Se os líderes não ensinam, como é que esse ID vai ser cumprido? Quantos concordam comigo? Então, pastor, desculpa, só para finalizar. Vamos lá. Então, para você, como que eu posso colocar isso? Para ser um bom discípulo, você tem que ter um bom discipulador. Excelente! Tem que ser assim. Temos um problema. Porque hoje temos cristãos com péssima qualidade de vida espiritual? Porque nunca aprenderam a ser discípulos. Nunca. Agora eu vou falar de outra escadinha. A escada do chamado para a salvação. Como é que funciona a escada? Estou falando da natureza da salvação. Só da natureza da salvação. Qual é a escada da chamada para a salvação? Primeiro degrau, discípulo. Segundo degrau, servo. Terceiro degrau, amigo. Como é que é? Por isso que vemos hoje obreiros, pastores, evangelistas, presbíteros, missionários, diáconos, diaconisas, servindo mal, servindo pessimamente. Sabe por que estão servindo mal? Porque nunca aprenderam a ser discípulos. Para servir bem, temos que aprender primeiro a ser discípulos. Mas olha o que o Alan falou. Para sermos bons discípulos, temos que ter sido discipulados por alguém. Aí nós temos outro problema. Ih, pastor, o senhor está trazendo problema? Não. Estou trazendo tudo à luz da Bíblia. Nos últimos anos, os homens estão não fazendo discípulos para Cristo. Estão fazendo discípulos para si próprio. Aí complica. Um aluno de uma outra turma fez uma perguntinha semana passada, meio intrigante, né? Ele até me deixou muito sem graça, mas ele não me ofendeu em nada. Pastor, quantos anos o senhor já leciona? 48 anos. Ele se assustou. Tanto tempo assim? Desde os meus 14 anos. Então, são 48 anos que eu leciono. Então, só deve ter milhares de discípulos. Eu não. Eu só tenho um. E o aluno se assustou. Ué, o senhor só tem um discípulo? Quantos alunos já passaram pelo senhor? Eu não quis responder essa pergunta. Ele me forçou a barra. Olha, não quero ser falto de modéstia nem arrogante, mas beirando a mais de 10 mil. Então, só tem mais de 10 mil discípulos? Não, eu só tenho um. Como é que é, pastor? Não entendi. Sabe quem é esse discípulo? Meu filho. Ele se assustou. E eu lamento que meu filho seja meu discípulo. Por quê? Ele aprendeu todas as minhas manias, todos os meus maus hábitos. Ele copia todos os meus defeitos. Quando eu vejo meu filho dar mancada, eu vejo os meus erros nele. Eu vejo os meus maus hábitos nele. Eu vejo as minhas mancadas nele. E eu digo, meu filho, infelizmente você é meu discípulo. Mas começa a olhar para Jesus e corre atrás para ser discípulo dele. Aí o aluno entendeu. Então esse é o risco de nós fazermos discípulos para nós. Um exemplo. Se eu estou aqui para tentar fazer o Renato ser meu discípulo, coitadinho do Renato. Renato vai naufragar amanhã. Vai se arrebentar amanhã. Mas hoje os homens se sentem mais cômodos, mais confortáveis em fazer discípulos para eles próprios. Seja igualzinho a mim. Eu digo, não. Seja parecido com Jesus Cristo. Sabe qual é o único homem no Novo Testamento que tomou atrevimento? Não contando Jesus, não incluindo Jesus. Vocês se lembram? O único homem no Novo Testamento
que teve o atrevimento de dizer o seguinte: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quem se lembra? Quem disse essa frase? Paulo. Paulo, homem corajoso. Eita, homem de raça. Eu não tenho essa raça, não. Eu não tenho esse atrevimento de dizer, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu sou muito sincero. Eu estou há mais de 50 anos correndo para ser imitador de Cristo. Eu não estou aqui para dizer, ei, Alan, seja meu imitador. Não sou doido. Eu estou lutando para ser imitador de Cristo. Quem está me entendendo, gente? Esse negócio é sério. O pastor está apertando essa matéria. Você não sentiu, você não viu nada. Essa matéria vai apertar mais ainda, porque ela fala de algo muito sério, chamado a nossa salvação. Tem muito crente aí, irmãos, que está brincando com a salvação. Brincando de cima a baixo. Salvação é uma coisa caríssima, é algo delicado. E tem pessoas na igreja que ainda não experimentaram a salvação. Você acredita que tem pastores hoje nos púlpitos que ainda não tiveram uma experiência de salvação? Pastor, você está brincando. Eu vou repetir a declaração. Acho que o pastor Prestes hoje deve ter tomado uma cachaça, uma aguardente, está delirando. Vou repetir. Tem pastores de púlpito que ainda não tiveram uma experiência com a salvação. Baseado em quê? O senhor me fala isso. Agora eu vou dizer com base na Bíblia. Não são homens convertidos, e sim convencidos. Epa, me explica aí. O que é um convencido? O que é um convertido? Um convencido é um religioso. Ele tem atitudes repetitivas, ensaiadas. E que é uma pessoa convertida? Produz frutos dignos de arrependimento. Tem obras de uma pessoa transformada. Fala como Cristo fala. Tem atitudes como Cristo tem. Tem gestos. Tem pensamentos. Tem decisões como Cristo tem. Mas peraí, só está falando de perfeição? Não, eu não estou falando de perfeição. Estou falando de semelhança com o Senhor Jesus Cristo. Paulo afirma em Romanos, está aqui, ó, página 3, nos capítulos 2 e 3, que tanto os gentios como os judeus, pela queda, estão perdidos, portanto, todos são igualmente culpados e condenados diante de Deus por seus delitos e pecados. Assim, confiar em boas obras, méritos humanos como meio de salvação, é rejeitar o plano divino nesse sentido. Irmãos, está bem claro, tudo que temos, tudo que somos, não implica em merecimento, implica em favor, imerecido, da parte de Deus, e implica ter fé. A fé que temos que batalhar, a fé chamada fé salvadora. Quando nós não batalhamos por esta fé, lá no meio do caminho nós vamos perder essa fé. O diabo vai arrebatar de nós, no meio das lutas, das provações, das dificuldades e das tribulações. Por isso que tem crente que não aguenta uma lutinha. Senhor, não estou aguentando. Vou cair, vou me arrebentar. Meu Deus, o que está acontecendo? Tem alguma coisa errada com a sua fé. Você não batalhou em cima da sua fé. Você não dependeu de Deus para que a sua fé ficasse enraizada. Aí que está a palavra, raízes. Tem cristão que não tem raízes na sua fé. É a chamada fé circunstancializada, a fé que baseia-se só no momento. Exemplo, a teologia da prosperidade tem ensinado o seguinte: se você tem a bênção de Deus. Tem uma coisa errada, então, com a Bíblia. Porque a Bíblia nos mostra muita gente pobre de marré, sem um centavo. Mas saíram ricos aqui dentro. Ricos na vida espiritual, ricos da comunhão, ricos na graça de Deus. O problema é que hoje tem um conceito, não em todos, claro, em algumas igrejas e ministérios, que para você ter a bênção de Deus, você tem que ter a prosperidade. A palavra prosperidade na Bíblia fala de grandeza
interior, de grandeza espiritual. E muitos hoje estão invertendo a ordem. Número 4, vamos lá. Página 4. Estamos conhecendo a natureza da salvação. A salvação abrange espírito, alma e o corpo do homem. Salvação não significa apenas perdão dos pecados e a justificação diante de Deus. Ela abrange também a santificação de todo o nosso ser, bem como a nossa proteção divina. Há também sublimes bênçãos que acompanham a salvação, como o batismo com o Espírito Santo e a cura divina do nosso corpo, tudo segundo as promessas da palavra de Deus. Os dons espirituais concedidos por Deus também integram as riquezas da salvação. Tanto o gênero humano como os seres irracionais, aqui eu escrevi errado, é irracionais, corrija lá, irracionais, eu coloquei irracionais. Estava com fome de letra, né? Comi várias letras, estava com uma fome, um desespero no meio da madrugada, né? Então, é irracionais, não irracionais. Tem sofrido por causa do pecado cometido pelo homem, mas Cristo, a seu tempo, libertará toda a criação da condenação que hoje pesa sobre ela. Em outras palavras, a salvação ela abrange, esse corpo aqui, ela abrange lá dentro da nossa alma e abrange o nosso espírito. Deixa eu falar rapidinho a diferença entre espírito e alma. Talvez alguns de vocês não tenham em mente a diferença entre espírito e alma. O corpo é fácil. O corpo é isso aqui, ó. O corpo é isso aqui. Quantos de vocês têm corpos? Vamos lá. Ih, rapaz, alguém ficou na dúvida. Temos anjos aqui em nosso meio? Quantos aqui têm corpos? Corpos. Alô, corpos. Glória a Deus. Às vezes eu tenho a ligeira sensação que vocês estão viajando lá no terceiro céu, aí está com os anjinhos. Não, todos nós temos corpos, graças a Deus. Mas qual é a diferença entre alma e espírito? Simples. Alma e espírito são das duas partes imateriais que tem dentro do nosso ser, ou seja, não é feito de matéria, é feito de uma natureza espiritual, que não temos uma descrição humana, com palavras humanas. Mas o que deixa bem claro a diferença entre alma e espírito. A alma é o ponto de contato do nosso mundo espiritual com o nosso corpo, através da mente, emoções e vontade. Quer anotar? A alma é a parte do nosso ser espiritual que tem contato com o nosso corpo, através da mente, das emoções e da vontade. Então, tudo ligado à nossa mente, às nossas emoções e à nossa vontade, tem a ver com a nossa alma. A alma fala da nossa identidade humana. Na alma, eu escolho o bem e o mal. Desculpa, pastor. Sim. O senhor pode repetir mais uma vez, por gentileza? A alma é a parte do nosso ser espiritual que tem contato com o nosso corpo e também com o nosso espírito, mas ela é a ponte de conexão com o nosso corpo e com o nosso espírito. Quando a alma tem conexão com o nosso corpo, é através da mente, emoções e vontade. E qual é a parte do nosso corpo? Olha que interessante, que a nossa alma tem conexão, tem ponte, tem contato, através dos cinco sentidos humanos. Alguém já ouviu falar que nós temos 5 sentidos humanos? Quantos já ouviram falar? Temos 5 sentidos humanos. Tem uns aí que criam 8. Rapaz, eu queria conhecer esse camarada que tem 8 sentidos. Né? Tem o 6º sentido, mas nós temos, na verdade, 5. Audição, olfato, paladar, visão, tato. Anotaram? Audição, olfato, paladar, visão
Então, a nossa alma, em relação ao nosso corpo, ela tem um ponto de contato pela mente, emoções e vontade. E esses três, direto, com os 5 sentidos. Anotaram aí? A alma também tem conexão com o nosso espírito. Opa! Espírito. Anote aí. É no nosso espírito que adoramos a Deus. É no nosso espírito que temos comunhão com Deus. É no nosso espírito que o Espírito Santo de Deus entrou para fazer residência. E é no nosso espírito que nós temos a maior semelhança com Deus, porque é a parte que o próprio Espírito Santo veio e soprou o seu fôlego vivificante. Quando nós recebemos a salvação em Cristo Jesus, o nosso espírito é o primeiro a ser vivificado, é o primeiro a ser transformado. Como é que eu sei disso? A Bíblia me ensina. Deus é espírito. E os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. O que quer dizer espírito? O contato com o Espírito Santo, primeiramente, é lá dentro, com o nosso espírito. O que é a verdade? É a palavra. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Isso quer dizer que antes de conhecermos a Cristo, o nosso espírito estava como? Sufocado. Pelas trevas do pecado, pelas trevas da ignorância, pelas trevas do distanciamento para com Deus. Aí veio a palavra de Deus, que é poder de Deus, e fez isso. Nos arrancou da escuridão, nos arrancou da ignorância espiritual. Aí nós tivemos a iluminação do nosso espírito. Aí o que acontece com a obra que Deus começa a fazer? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Vamos lá? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Você está anotando tudo? Eu sugiro que sim. Embora tenha muita coisa na apostila, muita coisa, mas esses detalhezinhos, se você deixar de anotar, a menos que você queira depois assistir o vídeo da aula gravada, aí é outro assunto. Se você não quer anotar, ninguém é obrigado a anotar. Eu sugiro anotar porque ajuda a você reter na sua memória. Mas se você não gosta de anotar, não gosta de escrever, que é um pouco estranho, né? Para um aluno de escola teológica não gostar de anotar e não gostar de escrever, aí é outro assunto. Aí lá na frente o aluno vai ter uma enorme dificuldade a ponto de dizer, pastor, eu vou desistir porque está difícil. Não, porque está difícil. Aí tem vários fatores que as coisas ficam difíceis. E uma delas, não é a única, é que o aluno não gostava de anotar. E aí fica difícil, realmente. Quando o aluno não gosta de anotar, e repito, ninguém é que é obrigado a anotar, mas no momento que você não anota, lá na frente, vai ficar bem difícil. Aí depois fica uma coisa até triste, né? Que você ficou desanimado, com vontade de parar por N fatores, e esse é um dos fatores que estariam ajudando a você ficar desanimado. Quando estão entendendo o que eu estou falando, gente? Não estou falando por mal, não, estou falando por benefício de vocês. Como é bom anotar, gente. Como é bom anotar. Eu tenho bastante coisa de memória, mas a minha memória não é de elefante. Não é uma memória privilegiada como do Winston. O Winston é uma memória, meu Deus, misericórdia. Entendeu? Eu tenho que pedir permissão à irmã Vanessa para fazer uma extração de memória para colocar na minha. A minha já está quebrada, há mais de 60 anos. Já a memória do Winston está fresca, nova, igual a do Alain. Meu Deus, eu um dia tenho que ir na casa do Alain pegar 4% da memória do Alain. Não, peraí. Desculpa, irmã Isa. Aí eu vou discordar da senhora. Você está falando do seu esposo. Eu tenho certeza que a memória desse homem está limpinha. Sabe aquele HD limpinho? Virgem. É a memória do Alan. Tranquilo, Alan. Um dia eu vou tomar um café na tua casa, vou levar um tubinho e vou fazer um transplante. Aí você vai ver. Aí eu vou trocar a minha com a tua. Aí tu vai chorar quando você receber 1% da minha memória. Meu Deus, essa memória está carregada. Chorar de alegria, pastor. Que de alegria nada, vai chorar de tristeza. Tanta coisa que eu faço de tudo para embranquear minha memória, para limpar, mas não consigo não, gente.
Se vocês conseguirem um remédio para limpar a memória, me avisa. Estou querendo fazer um descarrego aqui do meu HD, que está pesado. Sério, gente. Como eu queria ter uma memória limpa, mas tudo bem, glória a Deus. Deus é misericordioso. Vamos lá. 1 de Tessalonicenses 5:23. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Olha que interessante. E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Anota aí. O que quer dizer a palavra santificar? Separar para uso exclusivo. Anota aí. Significado da palavra santificar. Separar para uso exclusivo. Então anote aí, quando você lê na Bíblia, santificai os vossos corações, quer dizer, separa o seu coração para o uso exclusivo de quem? De Deus. Isso é importante demais. Nós entendemos o que nós estamos lendo. Se estamos lendo uma palavra que você não está entendendo, claro que você não vai dar a correta interpretação. Concorda comigo? Se eu leio uma palavra, se eu leio uma frase, cujo significado da frase ou da palavra eu não entendo, como é que eu vou dar a correta interpretação? E como é que eu vou dar a correta aplicação na minha vida? Quantos estão entendendo, gente, o que eu estou falando? Quantos já tiveram essa dificuldade? Está lendo um texto da Bíblia e, de repente, opa, que palavra é essa aqui? O que quer dizer essa frase? Quem já teve essa experiência? De estar lendo a Bíblia e ter um grave problema. Eu não estou entendendo o que quer dizer essa palavra e o que quer dizer essa frase. É natural? Quando eu não entendo a palavra e não entendo a frase, como é que eu vou interpretar? E se eu não consigo interpretar, como é que eu vou aplicar? Isso é muito sério. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Lá no mesmo versículo. E o vosso... Acompanhe o versículo. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Você está notando? Aí tem uma ordem. Espírito, alma e corpo. Está notando aí? Tem uma ordem. Isso quer dizer que a nossa santificação vem de dentro para fora. Que coisa linda! Então, quando o Espírito Santo entra na nossa vida, ele vai direto no nosso espírito. Aí nos dá um novo nascimento. Faz de nós a nova criatura. Aí trabalha como? Santificar, separar nosso espírito. E aí vai para onde? Para a nossa alma. Aí separa, santifica a nossa mente, nossas emoções, nossa vontade. E depois, santifica o nosso corpo. A pessoa que antes se prostituía, para de se prostituir, porque ela está sendo santificada no corpo. A pessoa que antes se drogava, fumava, bebia bebida alcoólica, ela para, porque ela entende que o seu corpo agora tem que ser separado para o uso exclusivo dele. Quantos estão entendendo, gente? Isso é a obra da salvação. O homem não pode fazer isso. O homem não tem capacidade de fazer isso, gente. Psicólogo não consegue reformar o homem. Ele conserta, mas Cristo transforma. Coisa linda! Por isso que a salvação é um mistério. Por isso que tem gente nas igrejas que a gente pensa que está salva. Claro, a Bíblia não nos dá direito a julgar ninguém. Esse está salvo, esse não está salvo. Mas a árvore, como é que a árvore é conhecida? Pelo seu? Esqueci, irmãos, me deu um branco. Fruto. Fruto. Eu nunca vi numa mangueira, alô? Eu nunca vi numa mangueira da peira. Alguém já viu uma mangueira da peira? A menos que seja um enxerto. Eu nunca vi uma laranjeira da goiaba. Eu nunca vi um pé de jaca da jabuticaba. Eu nunca vi um coqueiro da laranja. Mas tem muito crente enxertado aí, Tem muito cristão enxertado. Que Deus tenha misericórdia de nós. Temos que demonstrar frutos dignos de arrependimento. Anote aí.
Tem muita gente na igreja que é só religião, é só liturgia, somente rituais, não tem nada de vida com Cristo. Que Deus nos ajude a produzirmos fruto ou frutos dignos de arrependimento. Esse é o ponto 4. A salvação abrange o espírito, a alma e o corpo do homem. Número 5. A salvação tem alcance eterno. Eu não sei se eu já falei em algumas outras aulas, né? Que não, claro que não estava a irmã Isa, nem a irmã Alain, nem a irmã Valéria, nem a irmã Marley. Hoje não esteve conosco a irmã Cristiane, faltou hoje a aula, e uma pena. Mas depois ela vai assistir, com certeza, a aula gravada. Mas existe uma diferença entre eterno e imortal. Vocês sabiam que é uma diferença? Entre eterno e imortal. Vamos lá. Quem pode imaginar? Não tenha medo de falar não. Fale errado, porque aqui estamos para estudarmos juntos, Pastor, e aprendermos juntos. Sim. Eu vou tentar, então. Eu não sei se eu vou botar. O eterno é algo que não foi criado e o imortal é algo criado? Maravilha, Wince! Jesus está na causa, a irmã Vanessa também. Ó, a irmã Vanessa deu um soprão tremendo lá no Wince. Começa por aí. Eterno é algo que nunca foi criado e nunca vai morrer. Pastor, ficou mudo, não estou escutando. Está ouvindo agora? Está ouvindo? Agora eu estou. Deve ser o teu fone, que está com algum tipo de... desculpa. Eu não... Tá. Tranquilo. O Wince acertou na bola 10. Eterno. Nunca foi criado e nunca vai morrer. Imortal. Foi criado e jamais morre. Essa é a diferença básica. Por isso que o único que pode ser chamado de o eterno é o nosso Deus. Porque o nosso Deus não foi criado, não teve princípio. E tampouco terá fim. Já eu e você, nós, um dia fomos criados. Quantos aqui foram criados, gente? Vamos lá. Tem alguém aqui criado? Glória a Deus. Senão eu ia dizer, tem algum Deus aqui entre nós. Até os anjos foram criados. Vocês sabiam? Tem pastor que ensina no YouTube. Os anjos foram eternos, sempre foram eternos. Que bom. Que heresia, anjo eterno. A palavra de Deus nos ensina que eles um dia foram criados. E por isso eles são imortais. Já nós, olha que interessante, nós fomos criados também para sermos imortais. Você sabia? Só que o pecado quebrou o sentido de imortalidade. Mas ele foi devolvido para nós, sabe como? Através da salvação em Cristo Jesus. Coisa linda! Isso quer dizer que nós fomos criados nunca para morrer. Mas o pecado conseguiu criar o quê? Essa fissura, essa separação. Alguém sabe, alguém imagina, alguém já ouviu falar o significado da palavra morte? 8 minutinhos, já terminamos a nossa aula. Tá ficando quente esse negócio aqui. Alguém sabe ou já ouviu falar o significado da palavra morte? Vamos lá. Morte. Um aluno numa outra turma, sono, pastor. Morte quer dizer sono? Como assim? Me explique. Sono? Não, que eu saiba na Bíblia, morte não significa sono. Pastor, só uma pergunta, então. A palavra eterna foi criada pelo homem, pela capacidade humana, só para descrever a Deus? Por incrível que pareça. Porque a gente só pode colocar ela para isso. Não existe nada mais eterno. Seria isso? Exatamente, não existe. Ele é o único ser vivo no universo que se aplica ao uso dessa palavra. Curioso, não? Curiosíssimo. Não existe nenhum outro ser. Ouviram a declaração do irmão Alain? Da próxima que o irmão Alain soltar, eu dou 50 para ele. E a esposa trate de correr atrás, irmã Isa. Trate de correr atrás. Pastor, tá espiritual demais essa aula, pastor. Tá uma oração aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Tem azeite, tem óleo derramado aqui na tela hoje. Lindo, lindo demais. Amém. Tem óleo. Gente,
A palavra eterna só encaixa para Deus. Vamos parar para pensar? Nenhum ser no universo, essa palavra, ela se adequa, ela se encaixa. Nem para os anjos, nem para os serafins, nem para as coisas criadas, nem para o universo que chamamos de infinito, nenhuma delas, ela se encaixa unicamente para Deus. Isso não é maravilhoso? Tremendo! Gente, coisa maravilhosa! E o Alain que deu uma despertada linda, meu Deus! Tranquilo, Alain. Não, acho que na próxima tu vai ganhar 50 bonito, né? Eu vou dar com alegria. Anotou aí? Eterno, só cabe à pessoa de Deus e a nenhum ser mais. Vamos lá. Por isso que a salvação ela tem alcance eterno. Ou seja, ela vai no tamanho da própria existência de Deus. Na minha cabeça, na sua cabeça, a eternidade não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum, porque fomos criados. Eternidade também nós podemos definir biblicamente como uma linha infinita onde não existe o tempo. Por exemplo, Deus está na eternidade, e a eternidade ela não é limitada pelo tempo e pelo espaço. Olha que coisa curiosa. Não encaixa aqui dentro. A eternidade não é limitada por tempo e no espaço. Eu sou limitado, nós somos limitados por tempo, tempo e espaço. Deus não. Deus ele está na eternidade, daí ele visualiza o passado, o presente e o futuro da humanidade. Porque Deus não tem passado, não tem presente, não tem futuro, porque ele está na eternidade. Então vamos definir a eternidade? A ausência de tempo. Coisa estranha, mas na minha cabeça é estranho. Na nossa, não. Porque tempo é uma necessidade, é o ambiente que é natural a nós. Mas diz a Bíblia, olha que coisa linda, gente. Está preparado a ouvir isso aqui? Lá em Apocalipse 22, na criação do novo céu e da nova terra, o tempo vai desaparecer. O tempo vai literalmente desaparecer. Vou mostrar para vocês na Bíblia. O tempo vai fazer isso. Como vai ser uma nova criação, na nova criação o tempo vai desaparecer. Agora anota aí. Anota aí. Quando o tempo foi criado, e o tempo foi criado para reger o homem, não a Deus. Estão me entendendo? Deus não está circunscrito, limitado na caixinha do tempo e do espaço. Então, o tempo foi criado para reger o homem e as coisas criadas. Se você me disser quando foi criado o tempo, pronto. Agora a inspiração do Alain bateu em mim. Eu vou dar 75 pontos. Vamos lá. Gênesis 4. Bateu na trave, Renato. A intenção do Renato foi maravilhosa, só que bateu, ó. Pum! Na criação do homem? Não. Tá ficando quente. O Renato tá lá, pegando fogo. O Alain também está correndo atrás. Foi a quarta coisa que foi criada, não? O tempo? Está ficando mais quente, Renato. Está faltando a expressão da coisa. O Renato está sabendo, ele não está sabendo é como colocar. Esse é o negócio. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. No quarto dia da criação, Deus cria o tempo. Aonde está escrito? Abra lá sua Bíblia, que eu vou te mostrar. Isso aqui você tem que anotar. Se você não anotar, aí o negócio vai ficar estreito para o teu lado. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Versículo 14. Me acompanha lá. Vou esperar que todo mundo abra a Bíblia. Em 5 minutos já terminamos a nossa aula. Gênesis capítulo 1, começando do versículo 14. Anota aí. E disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais,
para estações, dias e anos, e sejam luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra, e assim se fez. Verso 16. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. Verso 17. E os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Verso 19. Houve tarde e manhã, o 4º dia. Uau! Anotou? Essa é a narrativa que Deus nos dá no livro de Gênesis, quando ele criou o tempo. Isso é lindo. E olha que tem muito crente aí que está lendo Gênesis, e não está percebendo. Ou nunca se deu conta. Está lendo por cima. Mas estamos ajudando você a entrar lá, naquele mergulho. É muito normal, quando você lê um texto por cima, você não consegue avaliar a profundidade que o texto tem. Concordam comigo? Uma coisa é eu ler o texto por cima, superficialidade. Estamos hoje vivendo uma geração de crentes superficiais. Com todo respeito, eu falo isso. Porque eles leem o texto por cima. Mas, glória a Deus, que nós estamos aqui lutando, batalhando, para passarmos da superfície, e entrar na profundidade. Quando nós entramos na profundidade do texto, aí Deus começa a nos falar poderosamente. 4 minutinhos e já vamos acabar com a aula de hoje. Está esquentando essa aula hoje, né? Que pena, né? Quando ela começar a dar as primeiras fumacinhas, a gente vai passar o extintor e acabar. Calma. Na próxima aula, o negócio vai ficar mais bonito ainda. Salvação, então, tem alcance eterno. A salvação, no seu sentido subjetivo, isto é, na experiência humana, é expressa em 3 tempos, passado, presente e futuro. No passado, fala da justificação. No presente, fala da santificação. No futuro, fala da glorificação. Na justificação efetuada a Deus, perante Deus, somos salvos da condenação do pecado. Na santificação, estamos sendo salvos do poder do pecado. Na glorificação, quando Jesus voltar, seremos salvos da presença do pecado. Oh, glória a Deus, que coisa linda, dá para fazer uma pregação aqui e sem querer já podemos até pregar. Então, no passado, Jesus nos justificou. No presente, ele está nos santificando. E no futuro, ele vai nos glorificar. Para terminar por hoje, que não dá para seguir, não. Se a gente seguir, a gente vai até 3 da manhã. O descuido da salvação trará males terríveis. Aqui nós vamos começar a abrir uma página. Se pode perder a salvação? Claro. E como? O maior pecado do homem é o da incredulidade. Anota aí. Não é adultério o maior pecado. Não. Não é homicídio o maior pecado. É horrível. É horrível. É terrível o pecado do homicídio. É terrível o pecado do adultério. Todos os pecados, na verdade, são terríveis. Mas o maior pecado, segundo a Bíblia, é o da incredulidade. Irmã Isa, abra o seu áudio. Abra o seu áudio, ele está fechado. Pastor, não quero nem entrar nesse assunto, que eu sei que dá pano para manga, mas quando a gente fala de salvação, seria relevante abordar sobre predestinação de salvação? Surprise! Surprise! Ok! Página 7 está aqui, Dá uma olhadinha lá. Se a irmã Isa quer adiantar o carreto, quer adiantar o serviço. Essa gosta de predestinação. Coisa boa! Nós vamos chegar lá. Mas se quiser já dar uma adiantadinha na página 7, alô, povo! Se vocês quiserem dar uma adiantadinha lá, lendo predestinação, isso aqui não dá pano para manga, não, irmã Isa. Isso aqui dá bata para batismo. Isso aqui, gente, isso aqui vai esquentar nossas orelhas. Vai deixar o peito pesado e estufado. Que pena que essa matéria tinha que ter
2 meses de duração. Fala, irmã Cássia. De repente, até, não sei, essa apostila é pequenininha, mas vamos ver. De repente, Deus faz um negócio aí e a gente estuda ela por 2 meses. Não sei não, vamos ver. Se na próxima aula o negócio ficar mais quente ainda... Olha, deixa, antes que a irmã Cássia fale. Esses dias um aluno estava dizendo, vou ser bem rapidinho, para a irmã Cássia falar para não atrapalhar. Pastor, o senhor é o dono da Academia Bíblica Beré. Não, não está enganado. Não, mas o senhor é o dono. O senhor tem os papéis, tudo no seu nome. Peraí. Diante das autoridades humanas, eu sou o fundador e o presidente, e os papéis indicam o meu nome. Mas o dono dessa escola teológica, é aquele que está sentado no trono. Por isso eu converso todo dia com ele. Eu não sou melhor do que vocês em nada. Porque eu não sou o dono disso aqui. O dono dessa escola é ele. Então eu converso com ele e falo, chefe, o que é que eu faço? Eu planejo, mas o chefe é que confirma. Ou o chefe que muda os planos. Vocês estão entendendo, gente? Eu não sou o chefe aqui, não. Eu sou apenas o mordomo. Ei! Tem pastores aí que se acham donos da igreja. Tem pastores que se acham aí o dono dos seminários e das faculdades teológicas. Eu não sou doido, não, irmãos. Eu ainda tenho um pouco de juízo na cabeça. O dono está lá em cima. E se o dono... Vou conversar com ele esses dias. Se o dono me autorizar a gente estender essa matéria para o nosso benefício espiritual, eu espero que você entenda e você não fique ofendido, porque falar de salvação em 5 semanas, o negócio vai ficar meio estreito. Concorda comigo? Vai ficar estreito. Amém. Vai ficar meio estreito. Então, a gente tem que ter sensibilidade ao Espírito Santo sobre alguns assuntos. Eu sei que, como escola teológica, temos que seguir uma ordem, temos que seguir uma disciplina, temos que seguir um sistema, mas aqui nós somos de tendência pentecostal. Então, damos liberdade ao Espírito Santo, para o Espírito Santo nos dirigir. Quantos estão de acordo a darmos liberdade ao Espírito Santo? Tudo com ordem e óbvio. Estamos de acordo, irmãos, que temos que dar liberdade para o Espírito? Não podemos colocar o Espírito numa caixinha, né? Quando colocamos o Espírito Santo numa caixinha, é como fazer isso aqui, colocar uma mordaça no Espírito Santo. Irmã Cássia, desculpe, eu tomei um pouquinho de tempo, mas pode falar. Eu tinha fechado o vídeo porque eu estava comendo. Tá certo. Queria aproveitar essa pergunta aí e emendar a pergunta, e queria saber se a gente, em algum momento, a gente vai estudar as doutrinas arminiana e a calvinista. Vamos pegar um pouquinho, porque só para você ter uma ideia, para estudar a fundo as duas, ao mesmo tempo, nós teríamos que abrir outro módulo, Soteriologia 2, coisa que vamos estudar a fundo no bacharel em teologia. Quem for chegar lá no bacharel, né, que é dentro de 2 anos e meio aproximadamente, aí nós vamos entrar nessa matéria chamada Soteriologia 2, entrando a fundo no arminianismo e calvinismo. Mas nesta parte agora, nós vamos estudar de uma maneira um pouco salpicada, ou seja, os pontos mais relevantes. Vamos fazer aqui um negócio com vocês, vamos orar ao Senhor durante essa semana. Eu já quero colocar diante do Senhor, se vamos trabalhar com esta matéria só 5 semanas, que é o normal de todas as matérias, ou mantemos a mesma apostila para estudarmos 10 semanas. Uou! E que é isso? Não é algo complicado, sabe por quê, irmãos? Não vai trazer prejuízo nenhum. Eu quero acreditar sim. Vai trazer crescimento para a nossa vida espiritual, porque, irmão, salvação é um negócio muito sério. Quantos concordam que salvação é uma coisa séria? É séria demais, é muito sério. Eu creio que de tudo que podemos estudar na nossa escola teológica, a matéria mais importante, no meu humilde ponto de vista, meu humilde ponto de vista, é saber como batalhar por essa salvação. Então, eu vou estar orando essa semana. Se o Espírito Santo me dirigir, a partir da próxima aula já vou orientar vocês que nós vamos trabalhar por 10 semanas. 10 semanas, só dentro... Olha, pequenininha, mas isso aqui é grande demais. Estudar isso aqui é grande demais. Aí o que eu faço? Eu elimino uma matéria do currículo e vou dividir, então, soteriologia em 2 módulos, módulo 1 e módulo 2. Tá?
Continua o mesmo material, o pagamento não muda nada, é tudo mensal, não é por matéria, só o detalhe é que vamos dobrar o tempo de estudo. Amém, irmãos? Amém? Vamos orar essa semana, então? Pedir uma direção a Deus, e Deus vai falar, não apenas no meu, mas no coração de todos vocês, porque está escrito na palavra de Deus, né? Se 2 ou 3 se colocarem de acordo sobre qualquer assunto aqui na terra, será colocado o quê? De acordo nos céus. Então, vamos conversar com o chefe manda. Se o chefe mandar, ele vai falar não só aqui, mas vai falar aí nos corações de vocês. Amém? Trabalhinho de casa, trabalhinho de casa. Aí, você pensou que eu ia deixar vocês bonitinho assim, sem fazer nada? Vocês não me conhecem ainda, não. Página 11, página 12. Para começar, só a página 11 e só a página 12. Página 11 e página 12. Trabalhinho de casa. Não se desespera, não. Tem pegadinha. Como a irmã Isa já falou, né? Tem pegadinha. Mas aqui está leve, aqui a pegadinha está levíssima. Está assim, né? Como tocando no dente. Tic, tic, bem levinha, tá? Página 11 e página 12. Vamos corrigir na próxima aula. Se você ler toda a apostila, ela é pequenininha, gente. Ela é pequenininha. Mas vocês já perceberam, sendo pequenininha, ela tem um conteúdo enorme, enorme, enorme. Perguntas, dúvidas, para nós terminarmos? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma abordagem? Parabéns, Ala. Gostei. Ala hoje, rapaz, eu acho que a irmã Isa passou a semana inteira assim, ó. Usa meu marido, usa meu esposo, deixa ele desperto, dá a ele um choque do espírito. E deu mesmo. Como diz o Senhor, nós não somos nada, aqui somos só administradores de Deus. Estou tentando aprender um pouquinho com todo esse vaso e essa bênção que é o Senhor aí, que está sendo na nossa vida. Agradeço mesmo. O irmão está falando de outra pessoa. Quem é esse, quem é esse camarada? Deus falou hoje nessa aula, Deus falou, ele deve estar atrás de mim. Não estou vendo esse camarada, não. O que vocês estão falando, né? Esse camarada não sou eu, não, né? Ó, é tudo dele, é tudo Amém. Para ele, Amém. É tudo através dele. Amém. Gente, valeu essa aula alguma coisa ou não valeu? Valeu alguma coisa? Valeu ou não? Vou até assistir ela de novo. Glória Tanta a coisa Deus. que precisa anotar. Deus é bom, Deus é misericordioso. Amém. Gente, vamos então agradecer a Deus. Deus é lindo, gente. Deus é lindo. A gente planeja uma coisa, que é a nossa parte, é o nosso dever planejar. Mas é Deus que dispõe. Por isso que toda aula eu falo, Senhor, esta escola é tua. Disponha como tu queres. Eu faço a minha parte de planejar, de me preparar, mas a disposição da aula está todinha nas tuas mãos. Que lindo saber que o Espírito Santo está entre nós. Aleluia. Vamos agradecer a Deus. Uma palavra de oração. Vamos pedir nossa irmã pastora Vera nos dirigir uma palavra de oração, agradecendo. Eu estou sentindo Deus aqui. Não estou falando isso para mexer no seu emocional, não. Deus está aqui, ó, entre a gente. É lindo, gente. Deus está aqui entre a gente. Se Deus não estivesse aqui, nenhum de nós estaríamos entusiasmados, nenhum de nós aqui estaríamos sedentos. Eu oro que o Espírito Santo, acho que a pastora Vera ore, que o Espírito Santo tenha um encontro que gere impacto na sua vida. A minha oração é que Deus não deixe você ver uma vida religiosa. Quem sou eu para te dizer isso? Mas Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Às vezes nos acostumamos àquela vidinha de igreja, rotina de igreja, bater o cartão domingo a domingo, A minha oração é que esta matéria possa dar a você uma experiência de salvação. Mas eu já sou salvo, pastor, então que haja o renovo dessa experiência. Que haja o renovo dessa experiência. E Deus vai dar renovo. E Deus vai dar renovo na experiência da sua salvação. Se você já é salvo e tem convicção, fica preparado, que o Espírito Santo vai alcançar você, porque eu confio, eu creio nesse Deus que nós estamos servindo, que é o mesmo Deus que também nós servimos. Pastora Vera, orando e agradecendo ao Senhor nosso Deus. Amém. Senhor nosso Deus, Pai querido, nós queremos te agradecer, meu Pai amado, Aleluia. por mais essa aula, Senhor. Ó Deus, muito obrigado
por tudo que nós aprendemos hoje, Senhor. Eu peço a Ti que o Senhor continue, Senhor Jesus, trabalhando nas nossas vidas. Ó Deus, abrindo a nossa mente, o nosso coração, para que tudo que nós ouvimos, Senhor, nós possamos guardar, Pai, no nosso coração, Aleluia. para que nós possamos aprender mais e mais de Ti, da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, muito obrigado por esta oportunidade. Ó Deus, nos despede, Senhor, em paz. Aleluia. Que cada um de nós, meu Pai amado, seja abençoado, seja guardado por Ti neste final de semana, Pai. Que o Senhor esteja visitando as nossas famílias, que o Senhor esteja nos ajudando, Pai, nos protegendo e nos guardando. O Senhor visite, Pai, cada um, ó Pai, esteja com cada um, Senhor amado, nos lares, ó Pai, nos trabalhos. Que o Senhor abençoe, Senhor Jesus, ó Deus, a vida do pastor Luiz Prestes, meu Pai. Ó Deus, abençoa, Senhor Jesus, esta escola, Pai, esta academia, Pai, esse instituto bíblico. Que o Senhor possa trazer mais alunos que tenham sede e fome de aprender a Tua palavra, Aleluia. meu Pai. Ó Deus, muito obrigado, Senhor Jesus, por mais esse dia, por mais essa aula. Que o Senhor, ó Deus, fale conosco, se o Senhor quer que nós estudamos mais, como o pastor falou, mais 5 semanas. Nós queremos aprender de Ti, nós estamos à sua disposição, Senhor. Ó Deus, fala conosco nesta semana, fica conosco, meu Pai. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos por mais essa noite, por mais essa aula, no nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Damos as bem-vindas à nossa irmã Marley. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Hoje ela ficou lá no Invisível, mas se Deus quiser, nossa irmã Marley, na próxima aula, vai estar aí a cores e ao vivo e falando e sorrindo, né? Mas hoje, infelizmente, ela teve alguns contratempos. Deus abençoe. Seja bem-vinda em nosso meio, em nome de Jesus. Nosso muito obrigado pela sua participação. Você que já fez o pagamento da sua mensalidade do mês de setembro, muito obrigado. Você que ainda não fez o pagamento da sua mensalidade do mês de setembro, passa, senão você vai receber aquele avisinho, né? Lembrando a você a partir de amanhã, tá bom? Nosso muito obrigado. Deus nos abençoe. Nosso lema para terminar: seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. Que eu diminua. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. Que ele cresça. Que eu diminua. E Que eu diminua. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. E que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, Honra, a glória e poder. Deus nos abençoe. Muito obrigado. Ótimo descanso, ótimo final de semana e até quinta que vem, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. A paz do Senhor a todos. Muito obrigado. Boa noite. Amém.